Deleitem-se, amantes do terror, pois hoje irei contar o exemplar dos vários estilos de narrativa que tornaram o escritor norte-americano Howard Phillips Lovecraft um dos grandes mestres do horror. Preparem-se e curtam a história. Effectus diamonds on quae not sunt, sic diamond quiescent, concebent pomit excellente. Lactantilus. Eu estava longe de casa, e o encanto do mar do leste me envolvia. Na luz do crepúsculo, ouvia-o batendo sobre as rochas, e sabia que ele estava logo depois do morro, onde os salgueiros retorciam-se contra o céu que clareava, e as primeiras estrelas da noite. E por ter sido chamado por meus pais para a cidade mais velha adiante, segui-me em frente na neve rasa e recém-caída sobre a estrada que subia íngreme para onde Aldebaran bruxuleava em meio às árvores, na direção da cidade que eu nunca vira, mas que sonhara muitas vezes. Era o Yuleiter, que os homens chamavam de Natal, apesar deles saberem em seus corações de que se trata de uma celebração mais antiga que Belém e a Babilônia, e mais antiga que Mênfis e a humanidade. Era o Yuleiter. E eu vira finalmente para a antiga cidade costeira, onde meu povo vivera e seguira com o festival nos tempos antigos, quando este era proibido, e onde também haviam ordenado seus filhos a darem continuidade a ele uma vez a cada século, de maneira de que os segredos originais não fossem esquecidos. Meu povo era antigo, e era antigo mesmo quando esta terra fora colonizada 3 séculos atrás. E eles eram estranhos, pois tinham vindo como um povo moreno furtivo dos jardins opiáceos de orquídeas do sul, e falavam outras línguas antes de aprenderem a língua dos pescadores de olhos azuis. E agora, eles estavam dispersos e compartilhavam apenas dos ritos, dos mistérios que nenhum ser vivo poderia compreender. Eu era o único que voltara naquela noite para a velha cidade pesqueira em obediência à lenda, pois só os pobres e os solitários lembram dessas coisas. Passando o cimo do morro, vi Kingsport estendida e gelada no lusco-fusco do entardecer. Kingsport nevada, com seus cataventos e campanários, cumieiras e chaminés, ancoradouros e pontes pequenas, salgueiros e cemitérios, labirintos intermináveis de ruas íngremes, estreitas e tortuosas, e o vertiginoso ponto central, encimado pela igreja, de que o tempo não tivera coragem de tocar, amontoados sem fim de casas coloniais, ampinhadas e espalhadas em todos os ângulos e níveis, como os brinquedos bagunçados de uma criança. A antiguidade pairava sobre alas cinzas na cumieira, e telhados à holandesa, embranquecidos pelo inverno, clarabóias e janelas de vidraças pequenas, e uma a uma brilhando no anoitecer frio, para juntar-se ao Órion e as estrelas arcaicas. E contra os ancoradouros que se decompunham batia um mar, dissimulado e imemorável, de onde o povo viera nos tempos mais antigos. No ponto mais alto da estrada, ao seu lado, erguia-se um cume mais alto ainda, descampado e varrido pelo vento, e vi que era um local para sepultamentos, onde as lápides escuras despontavam diabolicamente na neve, como as unhas da mão deteriorada de um corpo gigante. A estrada, que não conservava meus passos, era muito silenciosa, e algumas vezes pensei ouvir o rangido horrível, distante, como o do estalar de uma forca ao vento. 4 irmãos meus tinham sido enforcados por bruxaria em 1692, mas eu não sabia exatamente onde. À medida que a estrada descia em curva em direção ao mar, pus-me à escuta dos sons alegres de um vilarejo à noite, mas não os ouvi. Então pensei na época do ano e senti que esse povo puritano antigo poderia muito bem ter costumes natalinos estranhos a mim, cheios de rezas silenciosas junto às lareiras. Daí em diante não tentei mais identificar sons aprazíveis ou de caminhantes. E segui em frente, passando pelas casas silenciosas das fazendas e os muros de pedra sombrios, onde rangiam os letreiros das lojas antigas e das tavernas costeiras na brisa salgada. Nas ruas, desertas e sem pavimento, as aldravas grotescas das portas, encimadas por colunas, brilhavam sobre a luz das janelas envidraçadas, pequenas e encortilhadas. Eu já havia visto mapas da cidade antes e sabia onde encontrar a casa do meu povo. Haviam dito que eu deveria ser reconhecido e bem-vindo, pois as lendas de um vilarejo têm uma vida longa.
Então apressei os passos pela rua Beck, até a Circles Gold, atravessando a neve fresca pela única via completamente pavimentada na cidade, até onde a Green Lance chegava atrás do mercado. Os mapas velhos ainda eram bons, e não tive problemas, apesar de que na Arkman devem ter mentido quando disseram que os bondes chegavam a essa altura, tendo em vista que não vi nenhum cabo acima. A neve teria escondido os trilhos de qualquer forma. Fiquei satisfeito ao escolher caminhar, pois o vilarejo fora um belo quadro visto do morro. E agora eu estava ansioso para bater na porta de meu povo, a 7ª casa ao lado esquerdo da Green Lance, com seu telhado antigo pontiagudo e o seu segundo andar, que se projetava sobre a rua, tudo construído antes de 1650. Havia luzes dentro da casa quando cheguei, e vi das janelas com vidraças em forma de diamante, que ela deve ter sido mantida bem próximo do seu estado antigo. O andar de cima pairava sobre a rua estreita, e o capim crescia e quase encontrava com a casa do outro lado, de maneira que eu estava quase num túnel, com a soleira de pedra baixa da porta totalmente livre da neve. Não havia calçada, mas tinha muitas casas com portas tão altas que eram precisos subir 2 lances de degraus com corrimões de ferro para chegar até elas. Era uma cena esquisita, e já que eu era estranho à Nova Inglaterra, nunca vira nada parecido antes. Apesar de que me agradara, eu teria apreciado um pouco mais se tivesse visto pegadas na neve e pessoas nas ruas, e se algumas janelas também estivessem sem as cortinas fechadas. Quando bati na aldrava antiga de ferro, estava com um pouco de medo. Algum terror antigo crescia em mim. Talvez devido à singularidade da minha herança e à desolação da noite, assim como o silêncio estranho daquela cidade velha e de costumes estranhos. E quando responderam à minha batida, fui tomado por um pavor, pois não ouvira nenhum passo antes da porta abrir rangendo. Mas o medo não durou muito, já que o velho de roupão e chinelos na porta tinha um rosto afável que me tranquilizou. E fazendo sinais de que era mudo, escreveram um bem-vindo antiquado, com a tabuleta de cera e o estilete que carregava consigo. Ele me indicou uma sala abaixo, com caibros sólidos expostos, iluminados por velas e com uma mobília escura, reservada e esparsa do século XVII. O passado era bastante vivo ali, pois não lhe faltavam nenhum atributo nesse sentido. Havia uma lareira grande e uma roda de fiar, em que uma senhora idosa curvada, vestida com um roupão solto, com um chapéu de abas baixas, fiava sentada de costas para mim, e em silêncio, apesar da temporada de festa. Uma umidade indefinida parecia envolver o lugar, e me surpreendi que nenhum fogo estivesse crepitando. Um banco de madeira de espaldar alto ficava de frente para uma série de janelas encortinadas à esquerda, e parecia estar ocupado, embora não tivesse certeza. Eu não gostei de tudo o que vi, e senti mais uma vez o medo anterior. Esse medo tornou-se mais forte, devido ao que antes o mitigara, pois, quanto mais eu olhava para o rosto afável do velho, mais a sua própria brandura me aterrorizava. Os olhos nunca se mexiam, e a pele era parecida demais com uma cera. Finalmente, eu não tive certeza que fosse mesmo um rosto, mas sim uma máscara diabolicamente ardilosa. Mas as mãos débeis e curiosamente iluvadas escreveram suavemente na tabuleta, dizendo que eu deveria esperar um tempo antes de ser levado ao local do festival. Apontando para uma mesa com uma cadeira e uma pilha de livros, o velho deixou o quadro. E quando sentei para ler, vi que os livros eram extremamente antigos e mofados, e que eles incluíam o extravagante Marvel of the Science, do velho Mortis, o terrível Saducemus Triumphatums, de Joseph Glavin, publicado em 1681, o chocante Diamond Laterion, de Regimius, impresso em 1595, em Lyon, e o pior de tudo, o indecente Necronômico, do árabe louco, Albidu al-Rasred, na tradução latina proibida de Olaus Vormions, um livro a respeito do qual eu ouvira coisas assombrosas sendo sussurradas. Ninguém havia falado comigo, mas eu podia ouvir o ranger dos letreiros ao vento na rua e o zumbido da roda de fiar, enquanto a velha de chapéu continuava descendo em silêncio. Achei a sala, os livros e as pessoas bastante mórbido e um tanto inquietantes. Mas já que fora a tradição antiga dos meus pais que me chamara para este festejo estranho, decidi esperar por coisas incomuns. Então tentei ler e fui logo apaixonadamente absorvido por algo que encontrei no amaldiçoado Necronômico. Um pensamento e uma lenda abominável demais para a sanidade ou consciência. Mas
Eu não gostei de imaginar ter ouvido uma das janelas que ficava de frente para os bancos de um espaldar alto ser fechada, como se antes estivesse sido furtivamente aberta. Isso parece ter seguido um zunido que não vira da roda de fiar da velha. Mas não foi nada demais, pois ela seguira seu trabalho com afinco e o relógio antigo ainda continuava batendo. Após este incidente, deixei de pensar nas pessoas do banco de espaldar alto e passei a ler atentamente e horrorizado. Quando o velho voltou, calçando botas e vestindo um traje antigo folgado, e sentou naquele mesmo banco, de maneira que eu não podia vê-lo. Era certamente uma espera nervosa. E o livro blasfemo nas minhas mãos apenas dobrava esse sentimento. Quando soaram as 11 horas, no entanto, o velho levantou-se, caminhou furtivamente até um baú sólido e entalhado num canto e tirou 2 mantos com gorro, um dos quais vestiu e o outro colocou em torno da velha, que estava parando com sua fiação monótona. Então os dois se dirigiram à porta da rua, com a mulher arrastando-se claudicamente, e o velho, após pegar o próprio livro que eu estava lendo, me chamou gesticulando, enquanto puxava o gorro sobre aquele rosto, ou uma máscara imóvel. Saímos para as ruas tortuosas e sem lua daquela cidade incrivelmente antiga, enquanto as luzes das janelas encortinadas desapareciam uma a uma. E Sirius observava de soslaio a multidão de figuras encapuzadas e com mantos que vertiam silenciosamente de cada porta e formavam procissões incríveis subindo esta e aquela rua, passando pelos sinais rangendo e as combieiras antiquadas, os telhados pontiagudos e as janelas com vidraças em forma de diamante, abrindo caminho em meio a ruas íngremes, onde as casas decadentes sobrepunham-se e caíam aos pedaços, deslocando-se furtivamente por pátios abertos e adornos, onde as lanternas balançavam, formando pleiades fantasmagóricas e desordenadas. Cercado por estas procissões caladas, seguiu meus guias mudos, levando cotoveladas que pareciam ser sobrenaturalmente suaves e sendo pressionado por peitos e estômagos que pareciam anormalmente flácidos, mas sem nunca ver o rosto ou ouvir uma sequer palavra. As colunas sinistras deslizavam cada vez mais para cima e vi que todos os viajantes convergiam à medida que desembocavam próximos a uma espécie de ponto de encontro das vielas desconexas no topo da colina central da cidade, onde uma grande igreja branca se posicionava no alto. Eu ouvi do cimo da estrada quando olhei para Kingsford no anoitecer e ela me deu um belo de um calafrio, pois Aldebaran parecia equilibrar-se por um momento sobre a agulha espiritual do campanário. Havia um espaço aberto em torno da igreja, em parte um adouro, com torões fantasmagóricos, e em outra uma praça, meio calçada, quase sem neve, que fora varrida pelo vento. Ficava no mesmo nível das antigas casas, insalubres, com seus telhados pontiagudos e combieiras, que se projetavam sobre a rua. Os fogos causados pelo metano lançado ao ar dançavam sobre as tumbas, revelando panoramas horripilantes, apesar de estranhamente não fazerem sombra alguma. Passando o adouro, onde não havia casas, eu podia ver além do cume da colina e observara o bruxulear das estrelas sobre o porto, apesar de não ser possível ver a cidade no escuro. De vez em quando, uma lanterna balançava horripilantemente pela viela, que serpenteava a caminho do aglomerado de pessoas que deslizavam agora sem dizer uma palavra para dentro da igreja. Esperei que a turba tivesse vertido para dentro do vão escuro da porta, e até que todas as pessoas que se comprimiam as tivessem seguido. O velho puxava minha manga, mas eu estava determinado a ser o último. Cruzando a soleira para o templo apinhado e de uma escuridão desconhecida, voltei-me uma vez mais para olhar para o mundo lá fora, enquanto a fosforescência do adouro lançava um brilho doentio sobre o calçamento no topo da colina. E quando fiz isso, senti um outro calafrio, pois, apesar de o vento não ter deixado muita neve, alguns trechos seguiam com neve no caminho mais próximo à porta. E, naquele olhar fugaz, tive a impressão de que esses trechos não traziam marca alguma dos pés que tinham passado por ali, nem ao menos os meus. A iluminação da igreja era escassa,
a despeito de todas as lanternas que tinham entrado nela, pois a maioria das pessoas já havia desaparecido. Elas tinham se deslocado pelo corredor lateral, entre os bancos altos, até o alçapão das câmaras mortuárias, que se escancarou repulsivamente um pouco antes do púlpito, e agora se contorciam para dentro sem fazer um barulho. Descia emudecido pelos degraus gastos, seguindo-as para a cripta escura e sufocante. O fim daquela fila sinuosa de marchadores noturnos parecia bastante horrenda. E quando os vi, insinuando-se sorrateiramente para dentro de uma tumba venerável, eles pareciam mais horríveis ainda. Então observei que o chão da tumba tinha uma abertura para baixo, através da qual a procissão esgueirava-se, e no momento seguinte, descíamos todos uma escada de pedra agorenta, talhada grosseiramente numa espiral estreita, úmida e com um cheiro fortemente peculiar. Ela parecia seguir numa curva infinita para as entranhas da colina, passando por muros monótonos de blocos de pedras que gotejavam e com uma argamassa que se soltava. Era uma descida silenciosa, chocante. Observei após um intervalo terrível que os muros e os degraus estavam mudando a sua composição, como se talhados da rocha sólida. O que mais me perturbava era que a míriade de pessoas não fazia nenhum barulho, tampouco causava um eco. Após uma eternidade descendo, vi alguns corredores laterais, ou refúgios que vinham de recantos desconhecidos da escuridão para esse poço de mistério da noite. Logo eles tornaram-se excessivamente numerosos, como catacumbas herestes de uma ameaça inominável, e o seu odor cáustico de decomposição tornou-se bastante insuportável. Eu sabia que certamente tínhamos passado pela montanha e embaixo do solo da própria Kingsport, e me arrepiei que uma cidade fosse tão envelhecida e carcomida por esse mal subterrâneo. Então vi o bruxulear lúgubre de uma luz pálida e ouvi barulhos sinistros de águas sombrias. Mais uma vez me arrepiei, pois não estava apreciando o que a noite me proporcionara até agora, e desejei amargamente que nenhum antepassado tivesse me chamado para este rito primitivo. Quando os degraus e o corredor ficaram mais largos, ouvi outro som, a zombaria fina e queixosa de uma flauta débil, e subitamente se estendeu diante de mim a vista infinita de um mundo inteiro. Uma costa vasta repleta de fungos, iluminada pela coluna de uma chama que jorrava verde e doentia, banhada por um rio oleoso largo, e fluidos de abismos terríveis e desconhecidos para se juntar aos golfos mais escuros do oceano imemorável. Tonto e sem ar, olhei para aquele ébrio profanado de cogumelos titânicos, fogo leproso e água viscosa, e vi a procissão de pessoas com seus mantos formando um semicírculo em torno do pilar chamejante. Era o rito de Yule, mais antigo que o homem e destinado a sobrevivê-lo. O rito primitivo do solstício e da promessa da primavera depois das neves. Rito do fogo e do verde eterno, da luz e da música. Na caverna infernal vi o rito ser realizado. O pilar doentio das chamas a ser adorado e os punhados arrancados da vegetação viscosa que reluziam verdes no chão coloroso serem jogados na água. Eu vi isso e percebi também um ser disforme, acocorado longe da luz, tocando a flauta repulsivamente. Enquanto ele tocava, pensei ter ouvido uma agitação méfica, abafada na escuridão fétida, onde não era possível distinguir nada. Mas o que mais me assustava era a coluna flamejante, jorrando vulcanicamente de profundezas insondáveis e inconcebíveis, sem projetar sombra alguma, como se deveria uma chama normal, e cobrindo a pedra nitrosa com um tom verde venenoso e nojento. Pois em toda aquela combustão fervilhando não havia calor, mas apenas
a viscosidade da morte e da decomposição. O homem que me trouxe avançou, contorcendo-se nesse instante até um ponto diretamente ao lado da chama abominável, fazendo gestos cerimoniosos decididos para o semicírculo que o encarava. Então seguiram-se alguns momentos do ritual em que eles se prostravam em reverências, especialmente quando o velho segurou acima da cabeça aquele odioso necronômico que trouxe com ele. Participei de toda a reverência, pois tinha sido convocado para aquele festival pelos meus antepassados. Em seguida, ele fez um sinal para o flautista meio escondido na escuridão, que mudou o seu tom débil para algo um pouco mais alto e com outro timbre, precipitando dessa forma um horror impensável e inesperado. Diante da cena, quase afundei na terra cheia de líquens, petrificado por um pavor que não era desse mundo, ou de mundo algum, mas apenas dos espaços irracionais entre as estrelas. Então, uma horda de seres híbridos com asas dóceis e treinados saiu da escuridão inimaginável, além do clarão gangrenoso da chama fria, vinda das léguas infernais através das quais aquele rio oleoso corria, misteriosamente, ignorado e desconhecido. Era algo que a visão ou cérebros sãos não poderiam compreender e nem lembrar inteiramente. Não eram realmente corvos, nem topeiras, nem urubus, nem formigas, nem vampiros, nem seres humanos putrefatos, mas algo que não consigo e não devo lembrar. Eles moviam-se desajeitados, com seus pés palmados e suas asas membranosas. E quando se aproximaram do aglomerado de celebrantes, as figuras com seus mantos os pegaram e montaram neles, e assim saíram um a um à beira daquele rio escuro para dentro do poço e galerias de terror, onde fontes venenosas alimentavam cachoeiras bedonhas e ocultas. A velha da roda de fiar partiu com os outros, e o velho permaneceu apenas porque me recusei a pegar um animal e montá-lo, como o resto, quando ele gesticulou para fazê-lo. Ao me levantar vacilante, vi que o flautista informe havia saído do meu campo de visão, mas que 2 animais esperavam pacientemente. Quando hesitei, o velho puxou a tabuleta e o estilete e escrevera que ele era o verdadeiro representante dos meus pais, fundadores do culto de Yuli, neste lugar antigo, e que tinham ordens para que eu voltasse, pois mistérios mais secretos ainda seriam desvendados. Ele escreveu isso com uma caligrafia muito antiga, e quando ainda hesitei, tirou do manto folgado um anel com um sinete e um relógio, ambos com brasão da minha família, para provar que ele era quem dizia ser. Mas era uma prova abominável, pois eu tinha consciência, por meio de documentos antigos, que aquele relógio fora enterrado com o pai de meu tataravô em 1698. Logo em seguida, o velho puxou o capuz e apontou para semelhanças familiares no seu rosto. Mas eu apenas estremeci, pois tinha certeza de que o rosto era meramente uma máscara diabólica. Os animais desajeitados agora se coçavam ansiosamente contra os líquens, e reparei que o próprio velho estava quase tão ansioso quanto eles. Quando um dos seres começou a se afastar, gingando como um pato, ele se voltou rapidamente para impedi-lo, de maneira que a brusquidão do seu movimento deslocou a máscara de cera do que deveria ser a sua cabeça. E então, já que a posição desse pesadelo barrava minha passagem para as escadas de pedra de onde tínhamos vindo, eu me choquei no rio subterrâneo nebuloso que borbulhava na direção das grutas do mar, naquele caldo pútrido dos horrores internos da terra, antes que a fúria dos meus gritos pudesse atrair para mim
todas as legiões ossuárias que aquele abismo de pragas poderiam esconder. No hospital, me disseram que eu fora encontrado meio congelado no porto de Kingsport ao amanhecer, carregado a um mastro à deriva que o acaso mandara para salvar-me. Falaram que eu tomara a bifurcação errada na entrada da colina na noite anterior e caíra no penhasco em Orange Point, algo que deduziram das impressões encontradas na neve. Não havia nada que eu pudesse dizer, pois estava tudo errado. Estava tudo errado. Tudo errado com as janelas largas que mostravam um mar de telhados, dos quais apenas 1 em 5 ou menos eram antigos, e com o som dos bondes dos motores nas ruas abaixo. Eles insistiram que isso era Kingsport, e eu não podia negá-los. Quando entrei em delírio, ao ficar sabendo de que o hospital ficava próximo do velho adro na colina central, enviaram-me para o hospital de St. Mary, em Arkman, onde eu poderia ser mais bem cuidado. Eu gostei de lá, pois os médicos tinham uma cabeça aberta e até me ajudaram com suas influências a conseguir uma cópia cuidadosamente guardada do abominável Necronômico de Alstrasred, da biblioteca da Universidade de Miskatonic. Eles disseram algo sobre psicose, e concordei de que era melhor livrar minha mente de qualquer obsessões que me atormentassem. Então eu li aquele capítulo revoltante, e estremeci duplamente com isto, pois ele de fato não era uma novidade para mim. Era melhor esquecê-lo, mas eu o vira antes. Dissessem as pegadas o que quiserem. Não há ninguém nas horas despertas que possa me lembrar disso. Mas meus sonhos são repletos de horror, devido a algumas frases que não tenho coragem de citar. Mas só consigo citar um parágrafo, traduzido a partir de um latim vulgar e complicado. As cavernas inferiores, escreveu o árabe louco, não são para os olhos de quem vê, e podem compreender, pois seus prodígios são estranhos e terríveis. Maldito o chão onde pensamentos mortos vivem de novo, e em corpos grotescos, e diabolicamente de quem não é seguro por uma cabeça. Sabiamente disse Ibn Shakabal, que feliz é a tumba onde jaz o mago, e feliz a cidade à noite cujos magos são todos cinzas. Pois é um velho rumor que a alma comprada pelo demônio não surge do barro sepulcral, mas cresce e instrui o próprio verme que o devora, até que da decomposição nasce uma vida horrenda, e os comedores de carniça embotados da terra se fortaleçam com astúcia, crescendo assustadoramente como flagelos e nela causando dor. Grandes buracos são cavados em segredo, onde os poros da terra deveriam ser o suficiente, e seres que deveriam rastejar aprendem a caminhar.